Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Alguns relatos na Bíblia me fazem ver o quanto Deus é bondoso, sabia? O quanto Ele é paciente com o homem, o quanto muitas vezes os personagens bíblicos e até mesmo nós tratamos Deus como se Ele fosse outra pessoa e não Deus. Você se lembra de Gênesis 4:9? Quando Caim é super respondão com Deus, Deus pergunta para ele onde está o seu irmão e ele fala, olha, eu não sou o tutor do meu irmão, por que eu preciso saber onde ele está? Em outras palavras, né? Ou no caso de Abraão, que estava intercedendo por Ló, e ele foi fazendo isso aos poucos, ele foi fazendo de 5 em 5, como se Deus não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Você pode conferir essa história lá em Gênesis 18. E nesse capítulo de hoje, Êxodo capítulo 4, nós vamos ver Moisés fazer o mesmo. Moisés vai falar com Deus, como querendo dissuadir Deus daquilo que Deus havia pedido para ele. Porque no capítulo passado, Deus tinha chamado ele para ir para o Egito para libertar o povo. Deus disse que estaria com ele, Deus deu para ele estratégias, Deus até disse para ele tudo o que aconteceria se Moisés seguisse o plano. Em outras palavras, Deus disse, olha, só vai, acredita em mim e tudo vai dar certo. Só que nesse capítulo nós vamos ver, dentre outras coisas, Moisés dizendo para Deus que Deus deveria chamar outra pessoa. Imagina a sua petulância. Eu estou brincando, a gente não pode julgar os personagens bíblicos, mas quantas vezes eu e você nós não queremos desviar do chamado de Deus exatamente do mesmo jeito que Moisés fez. A gente percebe que algo tem que ser feito, o Espírito Santo fala conosco e a gente pensa, Deus, manda outra pessoa. Bom, é exatamente isso que Moisés vai fazer nesse capítulo e nós não podemos julgar ele, porque nós podemos incorrer no mesmo erro e seguimos pelo mesmo caminho. Bem, no versículo 1, Moisés cria um cenário na cabeça dele, no qual aquilo que Deus havia falado para ele no capítulo anterior não daria certo. Ele diz, eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Ele começa a argumentar com Deus, eu acho que eles não vão acreditar que o Senhor realmente me chamou para esta obra. E daí do verso 2 até o verso 9, Deus então apresenta diante de Moisés 3 sinais que Deus poderia fazer através de Moisés para que eles crescem que Deus tinha sim aparecido a ele. O primeiro tinha a ver com o bordão. O bordão era o cajado de pastor de Moisés. Então, esse cajado de Moisés se transformaria em uma serpente. Ele deveria apenas jogar no chão e então aquele bordão se transformaria numa serpente. O segundo sinal seria que ele iria colocar a mão sobre o peito e ela ficaria leprosa. Depois ele colocaria de novo, ela ficaria limpa. Para os povos orientais, a lepra era reconhecida como um castigo de Deus, um juízo do Senhor. E o terceiro sinal, caso eles não viessem a crer em Moisés, ele ia pegar um pouco de água do rio Nilo, ia derramar ela no chão, na terra seca, e quando ele derramasse, essa água se transformaria em sangue. Lembremos que o rio Nilo não era apenas a água de beber, mas era a água dos animais, era aquilo que abençoava a plantação. Era o sinal da fertilidade, da prosperidade. Portanto, esse sinal deveria ser derradeiro para persuadir o coração das pessoas. Moisés estava recebendo o poder de Deus para fazer milagres que ele nunca tinha operado na vida dele. Agora, já com 80 anos, ele era chamado por Deus para cumprir o propósito, um propósito que estava além do que ele poderia ter imaginado para si. Só, queridos, que já fazia 40 anos que ele estava longe de tudo aquilo. Agora, ele não era mais aquela mesma pessoa que tinha vivido no Egito 40 anos antes, querendo visitar o seu povo, proteger das injustiças. Agora ele era pai, ele era esposo, cuidando do rebanho, vivendo uma vida lá no deserto, longe desse passado. E o Senhor Deus estava chamando ele para voltar e para ser instrumento de Deus para libertar o povo. Aquele sentimento do coração de Moisés que havia existido no momento de querer defender o seu povo, agora era a hora de colocar isso em prática.
Mas não a moda de Moisés, a moda de Deus. E Deus ia dar para ele todas as direções. Só que no versículo 10, Moisés vai apresentar outro empecilho para Deus. Ele fala para Deus: Senhor, eu não tenho eloquência para falar. E nem mesmo agora que a gente está se apresentando, falando um com o outro, eu não mudou a minha situação. A resposta de Deus, queridos, basicamente foi assim: eu fiz a boca, eu coloco nela as palavras. Claramente no versículo 12 ele vai dizer: agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, confia em mim. Eu fiz a sua boca. Eu com certeza tenho capacidade de colocar as palavras nela. Você não precisa depender das suas forças, da sua capacidade para fazer o que eu estou mandando. Eu mando, eu capacito. Sou eu falando, né? Mas explicando as palavras de Deus. Deus não falou exatamente isso, mas foi isso que ele quis dizer. E daí no versículo 3, querido, nós vamos ver Moisés declaradamente falando: Deus, envia outro, menos eu. É como se Moisés dissesse para Deus: hoje não, obrigado, eu não quero ir para onde o Senhor está me mandando. E aí, queridos, eu acho fantástico a maneira como Deus lida com isso, porque isso nos ensina até mesmo na nossa maneira de sermos pais e mães. No verso 14, ele me parece muito paternal. Deus realmente está se revelando como eu sou, aquele que é, mas também como um pai que sabe o que é melhor. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E eu quero falar algo sobre isso, porque se você veio de um lar que foi destruído pelo inimigo no sentido de que seu pai e sua mãe não tinham muita sabedoria de Deus para cuidar de você, para ensinar você, para criar você, talvez seus pais possam ter sido um pouco cheios de ira na maneira de falar com você, violentos, até cruéis. Infelizmente, algumas pessoas vieram de famílias com esses traços. Por isso, quando você lê ou escuta, né, esse versículo, Deus ficou irado com Moisés, você entende, poxa, Deus ficou bravo. Bom, mas peraí, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não peca, Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor. A ira de Deus não seria algo para ferir Moisés, porque, querido, se Deus quisesse que ele tivesse morrido, queridos, ele seria engolido pela terra, por exemplo. Deus não precisa fazer cerimônia porque a vida é dele. Se ele quisesse fazer alguma coisa ruim contra Moisés, ele teria feito. Só que a ira de Deus aqui não é sobre raiva, não é sobre violência. É aquele sentimento de pai que sabe o que é melhor, que sabe o que deve ser feito, que conhece mais da vida e está vendo o filho querer reliar com aquilo que ele mandou fazer. Deus disse: vá para lá, eu vou ser sua boca, eu vou te dar sinais, vai ser uma bênção, você vai voltar e adorar aqui nesse mesmo monte, vai dar tudo certo, só vai. E Moisés, no final da história, disse: Deus envia outro, eu não. E então, o que é que Deus faz? Deus não desiste e nem deixa Moisés fazer o que quer. É igual o nosso moderno, não tem querer. Deus realmente dá um não tem querer para Moisés. Por quê? Porque Deus ama Moisés. É mais ou menos como eu e você fazemos com nossos filhos, quando a gente coloca uma rotina ou uma regra em casa. Algumas coisas os filhos não vão entender, porque eles não têm a visão que nós temos de vida. E as regras que nós criamos, ou aquilo que a gente manda eles fazer, que pode parecer chato nesse momento, tem vistas a prepará-los para o futuro. Portanto, o filho pode dizer: pai, envia outro, eu não. Mas Deus nos ensina aqui que sim. E Deus sabia o que estava fazendo, assim como eu e você da nossa paternidade, maternidade. A gente sabe o que está fazendo. Em nome de Jesus, saibamos se estivermos dependendo de Deus. Então, Deus diz, em outras palavras, você vai sim. Mas, se está tão difícil, eu vou mandar o seu irmão com você, e ele será aquele que falará. No verso 14, inclusive, Deus fala que Arão fala fluentemente. E eu fico aqui impressionada como a Bíblia nos mostra que Deus vê cada um de nós. Tá? Deus via que Moisés tinha talvez uma dificuldade para falar, mas Deus via que o irmão dele não tinha. Deus vê a mim aqui lendo a palavra e estudando. Deus vê você que muitas vezes quando lê a Bíblia sozinho não consegue entender, daí você vem aqui no podcast para tentar entender a palavra. Eu fico pensando como Deus é um ser tão grande porque é um Deus criador, mas queridos, Deus é pessoal. Deus está na beira da tua cama, Deus está com você enquanto você come. Sabe quando você está almoçando ou jantando lá sozinho e parece que você está sozinho mesmo? Você pega ali o celular para se distrair? Eu quero dizer que você tem companhia. Você tem a companhia permanente de Deus, porque Ele te vê. Aleluia por isso. E então, no verso 18,
ele pede a bênção de Jetro. Moisés então resolve ir, né? Mas ele não vai fazer como Jacó. Lá em Gênesis 31 a gente vê Jacó fugindo do seu sogro Labão. Aqui Moisés vai nos dar um bom exemplo. Ele vai até Jetro, ele pede a bênção para sair e realmente ele é abençoado. Então ele toma o seu filho e a sua esposa. Talvez nesse momento ele já tivesse 2 filhos, apesar da Bíblia não mencionar, mas talvez seja apenas Gerson, não sabemos. E no verso 24, algo estranho acontece. Eu quero me deter nessa parte antes de nós terminarmos. No verso 24, algo estranho acontece. Porque Moisés e a sua família estavam em uma estalagem no meio do caminho, e a Bíblia diz que o Senhor, com todas as letras maiúsculas, então a gente está falando de Yahvé, o Senhor tenta matar Moisés. Nós vemos que o Senhor tenta matá-lo. Então Zípora, a esposa de Moisés, toma uma atitude, e nós percebemos pela atitude que ela está um pouco irada com aquilo que ela vai fazer. Ela faz, mas ela não está fazendo com a sua vontade própria, ela está fazendo contra a sua vontade. No versículo 25, ela pega uma pedra afiada, ela circuncisa o seu filho, nós entendemos que é feita essa circuncisão no filho dela, e ela toca os pés, nós entendemos que é os pés de Moisés, ela toca os pés com esse prepúcio. E então no verso 26 nós vemos que Yahvé deixa de perseguir, nós acreditamos que seja Moisés. O autor não explica muito sobre isso, o autor não explica muito para nós o que aconteceu. Como assim? Deus chamou Moisés para realizar uma obra, para libertar o povo, e aqui nesse mesmo trecho da palavra, nós vemos que Deus procura matá-lo, Deus procura trazer sobre ele um sofrimento. O que Deus estava fazendo? Deus tinha mudado de ideia? Não, Deus não é bipolar, gente. Deus não fala, vai agora, não vai mais, vai agora, não vai mais. Deus não é assim. Se Deus disse vai, Deus disse vai. Agora, se uma oposição se colocou no lugar, é porque Deus queria mostrar para Moisés que alguma coisa não estava no lugar. E aí é que nós entendemos o que está acontecendo. No versículo 26, Yahvé deixa de o perseguir. O autor não nos explica muito sobre o que aconteceu, mas nós conseguimos entender porque entendemos toda a história. Deus queria que Moisés circuncidasse o seu filho, como ele próprio era circuncidado. Lembremos que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, mas ele viveu a primeira parte da primeira infância, com a sua mãe. Os primeiros 3 meses, onde ele já deveria ter sido circuncidado, ele estava com a sua mãe. E depois, quando ela abre mão dele, Deus faz com que ele volte para sua mãe, que agora vai ser a ama dele, até que ela o entregue à filha do faraó. Portanto, Moisés era circuncidado, mas provavelmente, como vemos nesse texto, o seu filho não. Ou seja, aquela ordenança lá de Gênesis 17, de 9 a 14, que fala sobre a circuncisão como um sinal da aliança, tinha sido ignorado por Moisés. Seu filho não era circuncidado. Mas, se Deus iria usar Moisés para libertar o seu povo, como ele iria, ele deveria estar debaixo da aliança. A sua casa deveria seguir aquilo que Deus havia ordenado. Moisés não teria muita autoridade para fazer as coisas se ele chegasse lá e a sua família não estivesse andando completamente na mesma aliança, na mesma ordenança do Senhor. Então, o texto parece nos mostrar que Moisés ou não percebeu essa necessidade, portanto não circuncidou seu filho, ou que ele não buscou a Deus para entender isso, mas Zípora, vendo a necessidade, meio que cheia de atitude, foi lá e circuncidou seu filho. E no verso 27, Deus vai falar com Arão, vai mandar ele vir na direção de Moisés. Eles conversam, entram em acordo e finalmente eles reúnem os anciãos dos filhos de Israel. Arão vai falar com eles, Moisés fez os sinais diante do povo, o povo crê e o capítulo termina dizendo que eles se inclinaram e adoraram. Então, um novo tempo vai começar aí com esse povo, que agora parece que viram os sinais e vamos ver se eles continuarão crendo quando as coisas ficarem difíceis. Mas o que nós vemos nesse capítulo é Deus realmente reafirmando a Moisés que ele tinha um chamado, ele tinha que ir cumprir aquilo que Deus havia ordenado ele para fazer. Nós vemos que Deus vai dar a ele uma capacitação sobrenatural para realmente fazer milagres diante daquele povo que tinham os seus próprios feiticeiros. Tudo isso que ele iria fazer diante de Faraó não era, vamos dizer assim, não era desconhecido, porque a magia, vamos falar assim, o poder, ele já tinha os seus mágicos. Claro que o poder de Deus é muito maior e nós vamos ver isso. Mas Deus estava capacitando Moisés, não só com poder, mas também com habilidades naturais, como, por exemplo, as palavras necessárias para falar diante de Faraó. Já que Moisés deu aquela reliada,
Deus mandou então Arão junto e nós vamos ver o que é que o Senhor vai fazer a partir dos próximos capítulos. E você escreve aqui nos comentários caso tenha alguma coisa que você queira compartilhar. Se alguma vez Deus te mandou fazer uma coisa e você ficou enrolando Deus, você ficou argumentando com Deus, ou se Deus destacou alguma outra coisa no texto que eu não mencionei. Escreva nos comentários e vamos falar sobre isso. Deus te abençoe e até a próxima meditação. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!